perdemos uma Europa destruída pela guerra. Prestem atenção nisso aí. Por isso que o ajuste fiscal é fundamental para que o nosso país volte a crescer. E temos um Estado que foi partidarizado, foi tomado por um governo. Se inseriu em tudo e passou a sugar cada canto desse nosso Estado. Vou lembrar algumas coisas. Lembre que o Lula comprou um avião de 30 milhões de dólares da Boeing, quando ele podia ter comprado um de 6 milhões da Embraer aqui no Brasil. Mandou esse avião ser reformado nos Estados Unidos e o custo chegou aos 50 milhões de dólares. Comparem com 6 e vejam quantas escolas e hospitais poderiam ter sido construídos com essa diferença. Esse era o pai dos pobres. Lembro também que em 2009 houve uma reforma no Palácio do Planalto e depois sumiram as câmeras de vigilância. Ninguém mais sabia quem entrava e saía daquilo lá. Para quê? Como dizia o Chico Buarque de Holanda em uma de suas músicas, tenebrosas transações estavam sendo realizadas naqueles porões. Temos que lembrar disso. O mensalão, se usou o dinheiro público para comprar o Congresso, parece que foi há muito tempo. O Petrolão, se desviou os recursos da Petrobras, quase quebraram a Petrobras. Hoje os aposentados da Petrobras têm que pagar 25% do seu salário para poderem ter a sua aposentadoria, porque o fundo, não é, de aposentadoria praticamente ficou dizimado. Tudo isso é obra desse pessoal e eles não reconhecem, porque partidarizaram o Estado. Além disso, o Estado é caro, o Estado é pesado, o Estado é mastodôntico, o Estado nos cobra muitos impostos e o Estado privilegia determinadas castas do funcionalismo, que parece que não enxergam o conjunto da nação, olham apenas para si próprios, buscando aumentos salariais totalmente irreais para o conjunto do país. Nós temos que mudar isso aí, obviamente. Então, essa é a grande situação que o nosso país vive, essa crise. E aí surge Jair Bolsonaro. O que o Jair Bolsonaro pensa para nós solucionarmos isso? Primeira coisa, disciplina fiscal. O Estado tem que gastar aquilo que ele arrecada. Mais ainda, ele tem que poupar alguma coisa para poder começar a amortizar o principal da dívida pública. Temos que priorizar os gastos. Ou seja, o governo não tem dinheiro para tudo. Eu vejo candidatos pregarem que vão resolver todo e qualquer problema. Eu fico dizendo, vai chover dinheiro, porque não existe isso. Os gastos terão que ser priorizados. Nós, Forças Armadas, por exemplo, sabemos muito bem, nós não precisamos ser prioridade nesse momento. A prioridade tem que estar na saúde, tem que estar na educação e tem que estar na infraestrutura. São esses pontos que precisam ser melhorados no nosso país. Também tem que haver a liberalização financeira, a reforma tributária. Hoje nós temos uma carga de impostos equivalente a 37% do produto interno bruto. É um absurdo isso aí. Países como o nosso poderiam arcar com uma carga de 22%, 23%. Nós temos que reduzir isso e colocar todo mundo pagando imposto, porque tem muita gente que não paga. Então, ao reduzir a quantidade e ao aumentar a base de pagamento, nós vamos para aquilo que eu chamo de ganhar mais com menos. Ou seja, o governo continuará a arrecadar, mas a cobrança será menor. Desde o imposto de renda até outros impostos, muitos serão substituídos ou serão simplesmente terminados com essas cobranças, porque impede a produção, dificulta o empreendedorismo e se transforma num fardo muito pesado para cada um de nós. Também tem que haver a abertura comercial. O Brasil é um país fechado demais e essa abertura, óbvio, tem que ser de acordo com cada setor da economia, mas nós temos que nos abrir para o restante do mundo. Só temos hoje 1,6% do comércio mundial, não é nada para um país do tamanho do porte do nosso, com a população que nós temos.
Temos que exportar, temos que incentivar as exportações. Também temos a questão da propriedade intelectual. O que vem a ser a questão da propriedade intelectual? Hoje, para se registrar uma patente, ou seja, alguém que pesquisa e que desenvolve um produto, vai levar 10 anos para isso. Ou seja, vai ter um gasto enorme na sua pesquisa, no seu desenvolvimento, e depois vai levar muito tempo para poder usar aquilo. E nesse meio tempo ele poderá ser pirateado. Então nós temos que reduzir esses prazos. Para isso, existe outra coisa que nós temos que fazer. Nós temos que digitalizar e virtualizar o governo. Nós ainda somos o governo do carimbo. Temos que nos aproximar de como é o sistema bancário. Hoje quase ninguém mais vai a banco, você no seu celular faz tudo. Nós temos apenas 50 mil antenas de celulares no Brasil. A China tem 1 milhão. Por isso que a gente sai daqui de Bagé, anda 5 quilômetros na direção de Dom Pedrito e não fala com mais ninguém. Mas não é culpa das operadoras de telefonia única e exclusivamente, é culpa da lei. A lei é de 97, 21 anos atrás, tempo que não tinha smartphone, que o celular era aquele tijolo que pouca gente possuía. A lei diz que as operadoras são responsáveis apenas por dar cobertura de celular em 80% da sede do município. Ou seja, aqui em Bagé só deveria ter cobertura de celular em 80% da cidade. São obrigados a investir em telefonia fixa. Orelhão, alguém lembra de orelhão aí? Só se for para botar apelido em alguém aí, porque não tem, ninguém mais sabe o que é isso. Então, temos que mudar essa legislação. E ao mudar, e ao implantarmos, dobrarmos quase que de imediato o número de antenas de celulares, nós vamos ter ganho imediato em 4 setores: saúde, educação, segurança e agronegócio. Saúde, como na saúde? Todo mundo tem celular. Por que eu tenho que gastar dinheiro numa custosa campanha de propaganda de vacinação, por exemplo? Se eu posso mandar uma mensagem por um app do governo, bate no seu celular e diz assim: amanhã vacine seu filho contra a paralisia infantil, compareça ao posto de saúde mais próximo. Pronto, está comunicado. Educação, nossas comunidades rurais, nossos trabalhadores rurais conseguem estudar. Ensino à distância, o cara com seu celular e com a internet de banda larga que vai chegar nele, ele vai poder estudar. Quando ele vier à cidade no final de semana ou na folga dele, ele vai ao colégio para tirar alguma dúvida e fazer uma prova que ele tenha que fazer. Nós vamos melhorar a educação do nosso povo. Segurança, a nossa segurança de área rural, por exemplo, a nossa polícia, nossas viaturas de polícia terão laptops conectados com bancos de dados, com resolução imediata, que eles poderão saber se um veículo ou uma pessoa está irregular e atender com muito mais rapidez a qualquer chamada. E o agronegócio com o georreferenciamento, que se usa o GPS, mas nós podemos utilizar a internet de banda larga com muito mais qualidade. Em consequência, aumentaríamos a nossa produtividade. Então temos que investir nisso aí. Mais ainda, temos que educar os brasileiros. A educação perdeu a mão. A educação virou uma guerra ideológica. Temos uma base curricular que abrange matérias que não deveriam estar sendo ensinadas naquele momento. Eu cito sempre o exemplo de um dos meus netos, que tem 10 para 11 anos de idade, que estuda filosofia. Como é que uma criança nessa idade vai estudar filosofia, vai entender de Kant? Não é? É difícil isso aí. Investimos muito no ensino superior e pouco no ensino fundamental, no ensino básico. Temos que inverter essa equação. E trago à consideração de todos algo que tem que ser pensado. Temos universidades públicas que não são pagas e frequentadas por uma maioria que pode pagar, e universidades privadas que são pagas e bem pagas e frequentadas por uma maioria que não pode pagar. Nós temos que pensar nisso aí. E mais do que nunca, temos que valorizar a profissão de professor.
Minha mãe foi professora nessa cidade durante muito tempo. E ao longo da minha vida eu a vi inúmeras vezes as antigas alunas que iam à nossa casa visitá-la, naquele misto de admiração e respeito pelo que haviam aprendido, e para relatar para ela os progressos que tinham tido, não só na sua vida profissional, como na sua vida particular. Nós temos que resgatar esse ambiente de fraternidade, esse ambiente de respeito à profissão de professor, porque ela é fundamental para que um país progrida, senão não há progresso. Boa noite, amigos. E ao educar os brasileiros, nós vamos resgatar a cidadania. Nós temos 40 milhões de brasileiros que vivem no limbo. São aqueles excluídos, onde o Estado não chega neles. E a partir daí, eles servem de alvo fácil para essas narcoquadrilhas, essa marginalidade que nos ronda nas grandes, médias e pequenas cidades. O Estado tem que fazer o seu papel. O Estado tem que chegar lá com saúde, com educação, com infraestrutura de luz, água, esgoto, aquelas obras que muita gente não quer executar. A gente viu essa esquerda no poder durante todo esse tempo nessa retórica, mas não executaram nada, muito pelo contrário, permitiram que a corrupção drenasse todos esses recursos. É um absurdo isso aí. Também é de extrema importância uma gestão eficiente do setor público. Temos que olhar o funcionalismo, a questão da estabilidade. Por que uma pessoa faz um concurso e no dia seguinte ela está estável no emprego? Ela não precisa mais se preocupar com o futuro. Não é assim que as coisas se comportam. Temos que olhar a escala salarial. Nós temos carreiras que a pessoa entra no serviço público ganhando praticamente o máximo. Então ela vai ficar 30 anos com uma variação de 3 mil reais no seu trabalho. Tem que haver uma mudança nisso aí. Temos que olhar com muito carinho e trazer e aproximar a parte do serviço público para o que é a atividade privada. Também eu destaco que na nossa economia o grande carro-chefe do Brasil hoje se chama agronegócio. O Jair Bolsonaro tem uma visão muito clara disso. Eu já toquei na questão da infraestrutura. Existem outras questões importantes para o agronegócio. E uma está muito ligada à confiança. Nós perdemos a confiança no ambiente de trabalho, no ambiente de negócio que nós temos. Por quê? Porque existe um excesso de lei, um excesso de regulamentação. Eu tenho feito uma comparação aí, o pessoal me critica muito, né? Porque diz que essa comparação não pode ser feita, ela não é politicamente correta. Mas eu estou numa terra. Boa noite, amigos. Estamos ao vivo na cidade de Bagé. General Mourão, Tenente Coronel Zuco, Sanderson. O Brasil é um vamos ao encontro aqui. Potente, Tenente Coronel. Coronel, estamos ao vivo aqui na página, muitos seguidores, todo mundo querendo falar contigo aqui, manda um alôzinho aí. Olá, meus amigos, estou muito feliz aí por ver todo esse movimento em prol do capitão Jair Bolsonaro. A gente está vendo que essas pesquisas são falsas. Como são falsas essas políticas públicas, essa política que realmente precisa de servidores, de pessoas que querem fazer o bem. Aqui no General Mourão, mais de 2.000 pessoas aqui em Bagé, passamos já por Passo Fundo, Santiago, Ijuí. É muito importante cada um de vocês agora pedir voto, peçam voto para os amigos. A gente tem que se eleger no primeiro turno. Cuidado com as fake news. Tem muita mentira em tudo que se fala. E eu agradeço também a todos que estão me apoiando, Tenente Coronel Zuco, o número 17 mil. Preciso também do seu apoio. A gente não tem a mesma estrutura da velha política. Nosso partido, o partido do Bolsonaro, é um partido com pouco recurso, mas eu sei que tem esse exército do bem. Tudo. Muito obrigado a todos. Vamos escutar um pouco mais do nosso líder militar Mourão. Deputado estadual Tenente Coronel Zuco, vote 17 mil. Somos que vivem da terra. Ninguém tem que destruir a terra, muito pelo contrário.
Então temos que organizar isso aí. E aí eu defino o disco da nossa bandeira. O governo tem que fornecer a ordem e cada indivíduo irá fornecer o progresso, porque todos nós queremos progredir. Ninguém quer ficar estagnado na vida. Previdência. Temos que tratar desse assunto. O sistema previdenciário que nós temos se baseia no sistema do Otto von Bismarck, chanceler alemão, o criou no final do século XIX. Muito tempo se passou. Ele se baseava na assertiva de que aqueles que estavam no mercado de trabalho pagariam por aqueles que já se aposentaram. Mas a expectativa de vida era menor. A nossa expectativa de vida hoje é muito maior. Um homem da minha idade, há 40 anos atrás, um homem de 65 anos como eu, era um vovozinho. Estava sentadinho na sua cadeirinha de balanço, na porta de casa, tomando chimarrão e aguardando a visita dos netos. E o momento que o Criador viesse buscá-lo. Essa era a situação que se vivia. Hoje não, nós temos aí homens, mulheres, com mais de 80, 90 anos, ativos, trabalhando, não é? Estudando. Tem gente que estuda, faz vestibular ainda nessa idade. Então, temos que inverter isso. Teremos que buscar um sistema de contas individuais, ou seja, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, é aquilo que o Bolsonaro chamou da caderneta verde e amarela, da carteira de trabalho verde e amarela. Você terá uma conta individual no banco, onde você depositará a sua contribuição e o seu empregador também. E você poderá variar aquela contribuição de acordo com o que você deseja ganhar no futuro. Óbvio que isso tem que ficar em banco privado. Porque se deixar em banco do governo, em algum momento pode mudar o vento e acabarem com o seu dinheiro, como já acabaram algumas vezes. Aliás, existe um filósofo que diz muito claramente: a melhor forma de quebrar um banco é ser dono dele. A gente lembra os bancos estaduais que nós já tivemos e que todos eles, infelizmente, tiveram um fim que não foi o melhor possível. Então, a reforma da Previdência, ela está na ordem do dia. O novo Pacto Federativo. O que é o novo Pacto Federativo? Nós somos uma federação, ou seja, uma união de estados, apenas no papel. Porque Brasília concentra o poder, porque Brasília concentra o dinheiro. O recurso tem que estar na mão de estados e municípios, desde cedo. E em Brasília ficam aqueles recursos que são do Estado como um todo, ou seja, os necessários à defesa, à segurança, relações exteriores e algumas políticas públicas que têm que ser obrigatoriamente centralizadas pelo governo federal. Então a palavra de ordem é muito clara: menos Brasília, mais Rio Grande do Sul e mais Bagé. É isso que nós temos que viver. Ou seja, no ano A-1, quando estiver sendo ordenado, constituído o orçamento, o governador e o prefeito têm que saber o que vão ter no ano seguinte, para já prepararem as suas licitações, dirigirem o seu planejamento e, quando no início do ano A receberem um recurso, deslancharem o que tiver que ser deslanchado. Mas o que ocorre na prática? O governo centraliza o recurso, vai soltando aos poucos, e aí abre espaço para aquele relacionamento de escolha, de pressão com governadores e prefeitos, e também abre um espaço para que a corrupção entre. Porque aquele recurso que chega na última hora, tem que gastar, e aí acaba sendo mal gasto, ou então essas obras inacabadas que nós conhecemos. Daqui a pouquinho, General Mourão aqui. Tenente Coronel Zuco, estamos em Bagé. Boa noite para você, peço que compartilhem a página. Reforma fiscal. A reforma fiscal, ela está justamente atrelada aqui, ao tamanho do governo. Temos que enxugar o governo. Não podemos governar com mais de 30 ministérios. Sanderson, estamos ao vivo aqui na página do Tenente Coronel Zuco. Farão a centralização daqueles ministérios que têm políticas em determinado momento. Prazer para nós estarmos aqui em Bagé hoje, fazendo uma homenagem ao General Mourão, que é um gaúcho e morou em Bagé, como eu também. Meus 5 primeiros anos na Polícia Federal foram em Bagé, então tenho um carinho muito especial por essa terra. E os bagienses estão ligados, estão acesos
para, em 7 de outubro, colocarmos Jair Bolsonaro presidente, Sanderson deputado federal 17 e 20 no Congresso Nacional, para dar lastro a esse projeto do Jair Bolsonaro e, se Deus quiser, devolvermos o Brasil para os brasileiros. Um abraço a todos os gaúchos, aos bagéenses, aos brasileiros de boa fé, que certamente estamos a 10 dias de uma virada de página para transformar o Brasil, sim, na maior nação do mundo. Valeu, Sanderson. Infelizmente, no nosso país convive dois tipos de bandido. O bandido colarinho branco, que rouba ou mata tanto quanto aquele bandido que rouba celular, que assalta a nossa casa, que rouba carro, que trafica droga. A segurança pública, planejamento centralizado, investir na inteligência policial e no aparato policial. A polícia vive o pior dos mundos, senhoras e senhores. Se ela age como polícia e dá combate ao marginal, aparecem os grupos dos direitos humanos, que só defendem o bandido. E aí tem que ficar claro uma coisa: direitos humanos sim, mas para os humanos direitos. Sistema penitenciário e lei penal. Quem transgrediu tem que cumprir sua pena. E lá dentro do presídio ele tem que trabalhar para ganhar o seu sustento. Não pode ser ocioso. Por isso a solução é privatizar os presídios. O Estado cuida do cumprimento da pena. E o ente privado, ele coloca aquele preso para trabalhar e paga o salário dele, que vai sustentar a família que ficou do lado de fora. E não nós ficarmos sustentando o nosso dinheiro dos nossos esforços, essas pessoas. Ou seja, a vítima sustenta aquele que o vitimou. Essa é uma lógica, não é, que não existe em nenhum país do mundo. Então temos que mudar, e mudar radicalmente essa questão. Não há como fugir mais disso aí. Eu lembro também que temos que resgatar a credibilidade do Estado, a confiança dos governados nos governantes. Isso só será resgatado pelo exemplo. E aí o que eu quero lhes dizer? O Bolsonaro, assim como eu, fomos formados dentro da Academia Militar das Agulhas Negras com um pensamento muito claro. As palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. Temos que dar um exemplo, temos que ser austeros. Temos que ter o governo da eficiência gerencial, temos que ter o governo que não aceita a corrupção, temos que ter o governo que se relaciona com o legislativo e o judiciário em torno de programas e ideias, assim como com os governos estaduais e municipais. Com isso a gente resgata a credibilidade e resgata a coisa mais importante na nossa vida em termos de relação, que é a confiança. Se a gente não tem confiança nas nossas companheiras, na nossa família, a gente não vive bem. Mas ainda temos que ter confiança nos nossos governantes. E ao resgatar a credibilidade do Estado, nós vamos resgatar a fé no sistema democrático, na democracia, que por pior que seja, ainda é o melhor de todos os sistemas. E junto com a democracia, a liberdade. Liberdade é o maior de todos os conceitos, mas ela tem que ser tratada como nós aprendemos antigamente. A minha liberdade termina quando começa de cada um de vocês. Pegando bem que eu dei o zoom. Minha gente, vou chegando ao fim dessas palavras. Eu enfatizo mais uma vez que nós temos uma visão clara sobre os problemas que afligem o nosso país. São enormes, enormes, desafiantes, mas o Bolsonaro demonstrou, superando a covardia que lhe foi feita, ser um homem de coragem e determinação. E nós precisamos de um líder de coragem e determinação para tomar as medidas e enfrentar o que tiver que ser enfrentado, para que o país se desamarre, para que a economia seja destravada
e para que nós voltemos a crescer, a gerar empregos e a viver em um país onde nos respeitemos mutuamente. Temos que nos respeitar mutuamente. Isso não pode ocorrer no nosso Brasil. E eu vou me permitir aqui ler um pensamento da escritora Ayn Rand. Quando você perceber que para produzir precisa autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem dessas pessoas, mas protegem elas de nós, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte num alto sacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que essa sociedade está condenada. Senhoras e senhores, nós não podemos condenar a sociedade brasileira. É dia 7 de outubro, Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Brasil! Muito obrigado. Pelo povo de Bagé. A descida do palco. Tenente Coronel Zuco, deputado, candidato a deputado estadual, o número 17 mil. Chama a Ana, Borges, senão ela vai pegar. Chama a Ana pra Ana ir pro carro. Ana, carro. Eu chamo ele. Aqui no meu bolso. Já vou te devolver. General Mourão acaba de descer do palco. Pedrão, deixa a porta aberta ali já e tu fica nela. Isso. Não, pode ficar aí que ele vai passar. Tem alguém ali olhando, tá?
gente, estamos em Bagé. O General Mourão acaba de descer do palco. Tenente Coronel Zuco, Sanderson. Bagé recebendo muito bem aos candidatos. Do PSL. Vamos lá, gente. Compartilhem a página aí. Peço que compartilhem. Moninha. Dia 7 a 17. Hotel. Bora. Segura as três. Falta aqui, general. Aqui, ó. Deu. Eu não sei se eu... Cadê o resto? Vamos lá. Uma confusão, gente. Vamos lá. Confusão, saída, muita gente adorando o General Mourão, Tenente Coronel Zuco, Bagé. Valeu, gente! As pessoas aí. Filma mais um pouco.